Em relação ao tema comercial, eu acredito que é absolutamente necessário um diálogo maior com o governo brasileiro do que com o governo italiano. Acho que é o Brasil que impede mais este relacionamento pelas suas atitudes em relação ao comércio exterior. Um país extremamente protetivo, né, que tem alta carga tributária, então dificulta muito esta relação comercial. Então, eu acredito que um parlamentar pode iniciar um diálogo com os colegas brasileiros, nesse sentido, com o parlamento brasileiro, e depois, evidentemente, tentar aproximar o executivo brasileiro com as pessoas competentes do mesmo nível na Itália. Bom, a Itália, nós todos sabemos que é um dos países mais visitados do mundo, né? Perdemos ainda para os Estados Unidos, França e Espanha, mas também neste campo é o Brasil que tem que tomar uma iniciativa maior do que a Itália. Né? Nós temos, como todos sabem, uma restrição muito grande ao turista italiano, no sentido de que eventualmente, claro que quando a gente fala em turismo, não é para vir aqui ficar um ano, então, porque já não é mais turismo, mas temos hoje a restrição dos vistos de entrada, a questão dos 90 dias, também do custo, né, que é muito alto. Então eu acredito que, mais uma vez, o diálogo entre as autoridades italianas e brasileiras serão fundamentais para resolver isso. Não, eu não acredito que a Itália negligenciou, porque em que pese ter vindo só Matteo Renzi por ocasião das Olimpíadas, muitos ministros, muitas autoridades italianas vieram aqui ao Brasil nos últimos anos, né? Deputados, ministros, próprios senadores. O que talvez falte é um pouco mais de divulgação e de um encontro maior, não só com as autoridades locais, com as autoridades brasileiras, mas principalmente com a comunidade italiana. Eu acho que uma autoridade italiana, seja primeiro-ministro, seja ministro, não é, que venha ao Brasil apenas circular num pequeno grupo de pessoas, é muito irreal. Precisa alargar essas visitas e digamos assim, esses contatos. Muito importante, porque nós sabemos o que aconteceu no Brasil e fica muito difícil para um governo estrangeiro tentar, digamos assim, ser um apoiador do governo brasileiro, porque há sempre aquele estigma do golpismo, não é? O que o atual governo tem assumido em condições muito diferentes das normais. Então, eu acredito que na próxima legislatura, no próximo governo, vai se ter a possibilidade de ter um diálogo muito mais franco, mais honesto, e essas relações com os dois países serem muito mais aproximadas e muito melhores. Absolutamente a favor. Fiz muitas palestras sobre a questão do Battisti em universidades, alunos, sobre o caso, o que aconteceu, eu conheço a história e acho que o que foi feito em relação a este procedimento foi um crime, que foi feito em relação às pessoas que sofreram, os danos que sofreram devido a essa figura. Eu acho que o governo brasileiro devia repensar este caso e acho que a Itália está esperando o Battisti de braços abertos. Essas pessoas estão equivocadas porque nós sabemos que o que Lula fez no último dia de governo foi apenas um ato de proteção, não fez nenhum ato em que pese poder ser legal, nós dizemos que ele está legalmente aceito, cometeu um ato apenas para proteger uma pessoa que circulava, digamos, nos meios políticos em que ele também circulava. Então, não há nenhuma interferência. Se a Itália quisesse fazer interferência, a Itália não teria extraditado o Pisolato, por exemplo, que é um cidadão italiano e que foi extraditado por um erro dele mesmo, porque se estivesse na Itália com o seu nome verdadeiro, talvez não fosse extraditado. Então, não há nenhuma interferência e o governo italiano está absolutamente certo. Eu sou presidente de um comitê, né, do COMITES, do Comitado dell'Italiana all'Estero, já fui presidente anteriormente, fui do CGE, hoje eu sou presidente novamente do Paraná Santa Catarina, e eu tenho proposto aos cônsules gerais e nas reuniões em Brasília, mas principalmente ao cônsul da minha circunscrição, que nós temos que acabar com essa fila. Essa fila ela é imoral, isso não tem nenhuma discussão sobre isso. Ela foi criada para, digamos assim, esconder o fato de que aquele prazo legal não está sendo cumprido. Então, eu teria várias propostas para acabar com essa fila, claro que eu não tenho tempo aqui para explicar todas, mas a primeira delas que eu já fiz é convocar todo mundo independente do número que está na fila.
Posso até analisar esse fator sob esse prisma da pergunta. Só que, se nós vamos limitar esta geração, essa transmissão geracional, nós temos que preservar os direitos de todos aqueles que são nascidos até a entrada em vigor da lei. Eu até brinquei uma vez em Roma, numa reunião do CGE, que se fizéssemos uma lei dessa, teríamos que dar 1 ano de prazo para entrar em vigor, até para proteger quem estava na barriga de uma mãe que ainda seria italiano, e não tirar o direito de ninguém. Se fosse nesse caso, podemos pensar, mas eu não sou favorável a nenhum corte geracional. Já me manifestei nesse sentido. Também digo que podemos fazer um sistema misto. Não tolher, não tirar, retirar o direito de ninguém, não tirar o ius sanguinis. Porém, se querem aplicar o ius solis, nós vamos aplicar o ius solis para aqueles que são nascidos no território italiano, de pai ou mãe, né, ou de pais, legalmente residente no território italiano, pelo menos 1 ano. Para que ninguém na barriga da mãe, para que nem uma mãe, um pai, fujam e entrem na Itália clandestinamente para que tenha seu filho lá e se torne italiano. Sem dúvida, esse é um tema muito complexo, não é fácil de resolver, porque a Itália, infelizmente, é a porta para tudo isso, né? Temos a maior fronteira marítima de todos os países da União Europeia, então é difícil resolver isso assim muito calmamente. Dá para a gente pensar, mas aqui o tempo não me permitiria analisar sobre todo esse prisma. Agora, uma coisa é certa, o governo não pode ajudar ou resolver esses problemas e esquecer das famílias italianas que estão fora da Itália. Então, temos que analisar isso aqui sobre o prisma dos 2 aspectos conjuntos. Sinceramente, para não ser incoerente, eu não teria um nome hoje, porque todos os nomes apresentados ainda não me convenceram do que podem fazer um bom trabalho. Nós vamos cair praticamente na repetição, porque quem que nós vamos apoiar? Renzi já foi primeiro-ministro, Gentiloni já foi primeiro-ministro, Berlusconi já foi primeiro-ministro. Então vamos ter que analisar qual é o programa de governo, quem é a maioria que vai ter essa prerrogativa, para que a gente possa acompanhar. Agora, sinceramente, vamos apoiar aquele que se preocupar com os italianos no exterior.